Código de Processo Penal Militar. Os ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o artigo 3º do Ato Institucional número 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o parágrafo 1º do artigo 2º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, decretam Código de Processo Penal Militar, Livro 1, Título 1, Capítulo Único, da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação. Fontes de Direito Judiciário Militar. Artigo 1º. O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. Divergência de normas. Parágrafo 1º. Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas. Aplicação subsidiária. Parágrafo 2º. Aplicam-se subsidiariamente as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais. Interpretação literal. Artigo 2º. A Lei de Processo Penal Militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, salvo se evidentemente empregados com outra significação. Interpretação extensiva ou restritiva. Parágrafo 1º. Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, quando for manifesto, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e no segundo, que é mais ampla do que sua intenção. Casos de inadmissibilidade de interpretação não literal. Parágrafo 2º. Não é, porém, admissível qualquer dessas interpretações quando, alínea A, cercear a defesa pessoal do acusado, alínea B, prejudicar ou alterar o curso normal do processo, ou lhe desvirtuar a natureza, alínea C, desfigurar de plano os fundamentos da acusação que deram origem ao processo. Suprimento dos casos omissos. Artigo 3º. Os casos omissos neste Código serão supridos, alínea A, pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. Alínea B, pela jurisprudência. Alínea C, pelos usos e costumes militares. Alínea D, pelos princípios gerais de direito. Alínea E, pela analogia. Aplicação no espaço e no tempo. Artigo 4º. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código. Tempo de paz. Inciso 1. Em tempo de paz, alínea A, em todo o território nacional. Em alínea B, fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. Alínea C, fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da Força Militar Brasileira, ou em ligação com esta, de Força Militar Estrangeira, no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial. Alínea D, a bordo de navios ou quaisquer outras embarcações e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente. Alínea E, a bordo de aeronaves e navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional. Tempo de guerra. Inciso 2. Em tempo de guerra, alínea A.
aos mesmos casos previstos para o tempo de paz. A linha B, em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar, brasileira ou estrangeira, ou lhe seja aliada ou cuja defesa, proteção ou vigilância interesse à segurança nacional ou ao bom êxito daquelas operações. A linha C, em território estrangeiro militarmente ocupado. Aplicação intertemporal. Artigo 5º. As normas deste Código aplicar-se-ão a partir de sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos previstos no artigo 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados, sob a vigência da lei anterior. Aplicação à Justiça Militar Estadual. Artigo 6º. Obedecerão às normas processuais previstas neste Código, no que forem aplicáveis, salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e à execução de sentença, os processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar, a que responderem os oficiais e praça das polícias e dos corpos de bombeiros militares. Título 2, Capítulo único da Polícia Judiciária Militar. Exercício da Polícia Judiciária Militar. Artigo 7º. A Polícia Judiciária Militar é exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades, conforme as respectivas jurisdições. A linha A, pelos ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, em todo o território nacional e fora dele, em relação às forças e órgãos que constituem seus ministérios, bem como os militares que neste caráter desempenhem missão oficial, permanente ou transitória, em país estrangeiro. A linha B, pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, em relação a entidades que, por disposição legal, estejam sob sua jurisdição. A linha C, pelos chefes do Estado-Maior e pelo Secretário-Geral da Marinha, nos órgãos, forças e unidades que lhes são subordinados. A linha D, pelos comandantes de Exército e pelo comandante-chefe da Esquadra, nos órgãos, forças e unidades compreendidos no âmbito da respectiva ação de comando. A linha E, pelos comandantes de região militar, distrito naval ou zona aérea, nos órgãos e unidades dos respectivos territórios. A linha F, pelo secretário do Ministério do Exército e pelo chefe de gabinete do Ministério da Aeronáutica, nos órgãos e serviços que lhes são subordinados. A linha G, pelos diretores e chefe de órgãos, repartições, estabelecimentos ou serviços previstos nas leis da Organização Básica da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A linha H, pelos comandantes de forças, unidades ou navios. Delegação do exercício. Parágrafo 1º. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições enumeradas neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da ativa, para fins especificados e por tempo limitado. Parágrafo 2º. Em se tratando de delegação para instauração de inquérito policial militar, deverá aquela recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja este oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Parágrafo 3º. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que o mais antigo. Parágrafo 4º. Se o indiciado é oficial da reserva ou reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade de posto. Designação de delegado e avocamento de inquérito pelo ministro. Parágrafo 5º. Se o posto e a antiguidade do oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, caberá ao ministro competente a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar, e se este estiver iniciado, avocá-lo, para tomar essa providência.
Competência da Polícia Judiciária Militar. Artigo 9. Compete à Polícia Judiciária Militar, alínea A, apurar os crimes militares, bem como os que, por lei especial, estão sujeitos à jurisdição militar e sua autoria. Alínea B, prestar aos órgãos e juízes da Justiça Militar e aos membros do Ministério Público as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos, bem como realizar as diligências que por eles lhe forem requisitadas. A linha C, cumprir os mandatos de prisão expedidos pela Justiça Militar. A linha D, representar autoridades judiciárias militares acerca da prisão preventiva e da insanidade mental do indiciado. A linha E, cumprir as determinações da Justiça Militar relativas aos presos sob sua guarda e responsabilidade, bem como as demais prescrições deste Código, nesse sentido. A linha F, solicitar das autoridades civis as informações e medidas que julgar úteis à elucidação das infrações penais que esteja a seu cargo. A linha G, requisitar da Polícia Civil e das repartições técnicas civis as pesquisas e exames necessários ao complemento e subsídio de inquérito policial militar. A linha H, atender com observância dos regulamentos militares a pedido de apresentação de militar ou funcionário de repartição militar, autoridade civil competente, desde que legal e fundamentado o pedido.